Reportagem especial. Muito bem, hoje no Jornal do Meio-Dia nós vamos conversar com o professor Marinho, ele que é diretor lá do Colégio Estadual Chafik Cury. Nós vamos falar hoje sobre a perturbação da ordem e do sossego nos colégios. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes da Rádio Talento. Muito bem, professor. Geralmente, isso não acontece só aqui no município de Rio Azul, mas vem acontecido frequentemente em todo o nosso Brasil. É a perturbação da ordem nos colégios, né? Muitas pessoas que querem estudar estão sendo impedidas devido a esse tipo de pessoas, né, professor? Com certeza, Júlio. Esse é um problema que acontece em todo o país mesmo, e na nossa cidade não é exceção. E ele já vem acontecendo há muito tempo mesmo. E as providências tomadas nunca foram efetivas, nunca teve assim uma coisa que realmente surtisse algum efeito. A gente sempre procura dar proteção às nossas crianças, jovens e adultos que estudam lá na escola, mas infelizmente nós não temos tido muito respaldo das autoridades que poderiam nos ajudar. Muito bem, nesse último domingo que passou agora foi o Dia do Professor. E foi um dia que foi abordado justamente isso, professor. A perturbação, várias coisas que acontecem nas escolas. Sim, nós temos os nossos problemas internos que nós procuramos administrar da melhor maneira possível junto com a nossa equipe. Nós temos, todas as escolas têm a sua equipe. A nossa equipe é uma equipe boa, os professores comprometidos, equipe pedagógica excelente, que faz um excelente trabalho, e a gente procura contornar os nossos problemas internos sem pedir ajuda externa. Mas os problemas mais sérios que nós temos encontrado, Júlio, são os problemas externos. Vou explicar para a comunidade. Não estou aqui também para alarmar os pais, para os pais ficarem extremamente preocupados com a segurança dos filhos, mas é uma coisa que nós precisamos pedir o apoio dos pais para que a gente não deixe que isso continue acontecendo e crescendo. Assim, Júlio, na nossa escola, há alguns anos atrás, devido justamente a problemas de violência que ocorria na frente da escola, uma ocasião um aluno levou uma facãozada que perdeu até a orelha, para você ter uma ideia, na frente da escola, e aí nessa ocasião a Câmara Municipal entrou com um projeto e transformou aquela rua em pátio escolar. Inclusive lá está fechado, todas as pessoas que passam lá, existe uma cerca de palitos, não tem portão agora porque foi feito o asfalto e o portão ficou inviabilizado, precisamos providenciar novo portão, mas infelizmente não temos recursos. Então aquele espaço é um pátio de escola justamente para ter segurança dos nossos alunos. Só que ali eu costumo chamar de faixa de Gaza. Por que faixa de Gaza? Porque lá é a frente da minha escola e aos fundos do outro colégio. Entendeu? E aí o que acontece? Eu tento, como é frente da minha escola, as coisas acontecem lá dentro, eu tento coibir esse tipo de ação que acontece lá, para que não fique uma imagem ruim na nossa escola. Só que como é fundos de outra escola, eles passam pro outro lado da rua e eu fico sem ação. Tá entendendo? E eu não encontro muito respaldo até da minha colega para me ajudar a combater os problemas que acontecem lá. Eu acho que até por medo, por receio, a vida que ela tem, porque eu também agora ultimamente estou tendo, depois eu vou contar os fatos que têm acontecido ultimamente, ela procura não se envolver muito com aquelas pessoas que vão lá. Porque, olha, não são alunos. Lógico, existem alguns alunos que estão lá, mas são pessoas de fora que vão lá. Sabe-se lá fazer o quê? Quer dizer, saber, todos nós sabemos. Né? Mas é uma questão muito delicada de se falar. Então, aí é que eu preciso da ajuda das autoridades e não tenho encontrado muita ajuda de ninguém para dar o apoio que nós precisamos. Sabe, Júlio? Uhum. Certo, professor. Uma pergunta. Ao seu entender, a solução para isso, o que seria? Nós precisamos do apoio de todas as autoridades do município, seja
pais, que também são autoridades, precisamos do apoio de professores, precisamos do apoio de conselho tutelar, de polícia, de prefeitura municipal, de todos os órgãos que estão aqui para garantir a segurança dos nossos jovens, dos nossos munícipes. Porque lá no nosso colégio nós temos perto de 700 pessoas que estudam. Lá nós temos criança de 10 anos até pessoas de 60 anos que estudam. E todos, independente se estuda de manhã, se estuda à tarde, se estuda à noite, todos passam pelo mesmo risco, porque quando os ônibus encostam, essas pessoas já estão lá. Fazendo o quê? Eu pergunto, não são alunos? Estão fazendo o quê lá? Isso em todos os turnos. Se você passar lá às 7h20 da manhã, você já vai encontrar pessoas desocupadas lá, esperando os ônibus chegar. Se você passar lá meio-dia, eles estarão lá. Se você passar lá 10h30 da noite, eles estarão lá. E aí é que está o problema. Então, o que eu estou pedindo é o apoio para que a gente dê segurança para os nossos estudantes. Certo, professor. Além disso, nós sabemos que o senhor também vem sofrendo ameaças. Sim, isso é uma coisa que acontece já há bastante tempo. Quem me conhece de fundo, eu tenho 34 anos de história naquela escola, 34 anos que eu sou professor na mesma escola, desses 34, 22 como diretor. Então, eu considero assim, se eu estou há 22 anos sendo reeleito por pais, professores e funcionários, eu acho que eu estou desempenhando um bom trabalho. Eu sei, as pessoas falam, Marinho, é muito polêmico. Não é uma questão de ser polêmico, é uma questão de vestir a camisa e cumprir com a sua obrigação profissional. Eu ganho para quê? Eu ganho para dirigir um colégio e entre uma das minhas funções é dar segurança para os estudantes. A questão de 16, 17 anos atrás, eu já fui vítima de violência. Eu tive meu nariz quebrado com uma garrafada dentro da sala de direção. E outros fatos que ocorreram, muitas outras vezes que eu tive que correr, fugir para não apanhar. Meu carro várias vezes foi riscado, foi amassado, e isso é normal. Mas agora, Júlio, nos últimos tempos, eu estava sofrendo assim ameaças mais sérias de uma ganguezinha que anda por aí. Frequentemente eles estão lá na frente da escola e me ameaçando. O que culminou com essa ação que ocorreu ontem? Segunda-feira, nós tínhamos um exame que chama-se Exame Online da Educação de Jovens e Adultos. O que é isso? É um exame onde os adultos, jovens e adultos que estudam lá no colégio, eles vão fazer uma prova online. E se eles tirarem a média 6, eles eliminam aquela matéria com apenas uma prova. E aí a gente escolhe algumas pessoas que estão mais de idade, assim, para que a gente dê essa oportunidade. E entre essas pessoas nós temos um aluno evadido várias vezes, problemático, que é menor de idade, tem 16 anos, nós tentamos dar uma chance a ele. E inscrevemos esse menino nessa prova online para ver se a gente conseguia ajudar o menino. Ele deveria estar lá no colégio 18h30. Para nossa surpresa, ele não compareceu. E quando a gente já estava se preparando para encerrar o período letivo, trabalhando desde as 7h30 da manhã, já eram 20 para as 11 da noite, ele chega e quer fazer a prova, e quer estudar. Completamente alterado, não sei o que tinha ingerido, completamente alterado, e exige fazer a prova. Quando eu neguei a prova a ele passou a ser violento, começou a me agredir, as pessoas que estavam lá, saiu pra rua, voltou armado com uma barra de ferro, e eu tive que fugir para não ser agredido. Qual foi a ação minha? Liguei para a polícia. Infelizmente a polícia não pôde atender a ocorrência porque estavam em Rebouças atendendo uma outra situação. Veja como é que eu fico. Veja como que eu fico. Estava eu, uma pedagoga, 2 professoras, fechados numa sala, e o menino lá fora com uma barra de ferro, esperando eu sair. Fazer o quê? Vamos ligar para o conselho tutelar, porque eu sei que ele é menor de idade. Ligamos para o conselho, o conselheiro de plantão compareceu até a escola, mas para me dar um respaldo, porque se eu tivesse que dar uma bordoada no menino, eu ia ter que dar, eu ia ter que me defender, e você sabe como é que é. Tá, tudo bem. O conselheiro conseguiu tirar o menino um pouco pro lado, eu e as professoras saímos, e eu fui para casa escoltado pelas professoras e pelo conselheiro, e o menino atrás de bicicleta me ameaçando de morte. Certo? Tá, muito bem. Qual a ação na terça-feira? Terça-feira pela manhã, cheguei na escola, a primeira coisa que eu fiz um ofício ao conselho tutelar, relatando os fatos e pedindo apoio.
com cópias à Polícia Militar, ao Ministério Público, CREAS e CRAS. E saí distribuindo todos os ofícios, certo? Infelizmente, as respostas que eu ouço: Conselho Tutelar já fez o que poderia fazer, não tem mais ação nenhuma para fazer. Polícia Militar, tome cuidado porque ele é violento. Aí fica nisso. Fui, à parte da tarde, fui até Rebouças, na delegacia da Polícia Civil, tentar fazer um BO para me dar mais proteção, porque eu sabia que as ameaças iam continuar e eu ia ter que tomar uma atitude. Se eles me pegam na rua, eu vou me defender. Fui lá mais para dar um resguardo do que estava acontecendo. Não consegui fazer o BO na Polícia Civil, porque a funcionária estava ocupada e não poderia me atender. Eu já estava muito nervoso, porque estava essa situação toda desde a noite passada. Fui até o fórum, procurei o Ministério Público. Consegui falar com o promotor, me atendeu prontamente, expliquei toda a situação. E ele colheu o meu depoimento lá mesmo no fórum. Certo? Aí, como uma das primeiras ações que o promotor tomou foi ligar para o tenente comandante-geral do nosso destacamento de Irati, Rebouças, Rio Azul, acho que até Malé, não sei, mas deve ser, e pediu na minha frente uma atenção especial ao nosso colégio, em especial naquela noite da terça-feira, que a polícia fosse até lá várias vezes, que se fizesse presente, que entrasse, que fosse nas salas de aula. E eu voltei mais tranquilo, mas preocupado, porque na terça-feira de dia, eu trabalhei o dia todo com um funcionário meu na porta da minha sala, fazendo de conta que estava fazendo limpeza ali, mas mais para me alertar se a escola fosse invadida e fosse lá para me pegar. Durante o dia, tranquilo. À noite eu trabalhei a noite toda com a porta chaveada, eu fechado na minha sala, de medo de ser agredido. Infelizmente a polícia não compareceu nenhuma vez, nem na entrada, nem durante, nem no final da aula. Certo? Quando foi 10 para 10, eu falei para minha pedagoga: eu vou para casa. Eu vou para casa porque se eles virem aqui, eles não vão agredir vocês, porque o problema é comigo. Eu vou para casa que eu fico sossegado. Elas: não, vai mesmo, porque a aula iria só até as 10 horas, que faltaram 2 professores. 10 horas elas dispensaram os alunos e foram embora. Uma das pedagogas, quando estava saindo, viu que havia um grupo de mais ou menos uns 8 jovens, adolescentes e até adultos no estacionamento da escola, com barras de ferro. Os motoristas de ônibus também perceberam isso. E a pedagoga me ligou, avisando. Mas eu já estava em casa e tranquilo. Eles foram lá para esperar eu sair. Mas eu já estava em casa, tranquilo. Bom, o que eu fiz aí nessa situação? Como eu já tinha procurado apoio aqui em Rio Azul e não tinha encontrado, eu liguei para a patrulha escolar. Felizmente, na patrulha escolar, a gente tem pessoas competentes como o sargento Valdemar, o soldado Eliezer, o soldado Rubens, que atendem prontamente. Quando eu liguei de manhã, Júlio, em 25 minutos, eles estavam em Irati, em 25 minutos eles estavam aqui na nossa escola para a gente conversar o que é que estava acontecendo. Relatei os fatos e eles armaram um esquema para resolver a situação à noite. Só que não deu tempo de chegar à noite. Às 4 horas da tarde, esses meninos foram lá na escola me ameaçar novamente. Durante o dia, Júlio, eles foram lá me ameaçar durante o dia. Eu tirei umas fotos, mandei para a patrulha. Em 20 minutos, a patrulha estava na frente da escola e fez a ação que deveria ter sido feita há muito tempo. Conseguiu prender 13 desses elementos, um maior e 2 menores. Só que a gente não sabe por quanto tempo, não é mesmo, professor? Pois a impunidade ainda existe nesse país e essa violência nas escolas não é de hoje. Nós sabemos que é complicado porque os alunos querem estudar, tudo bem, mas os professores também querem trabalhar. Então, mais uma vez, a gente reforça, né, para que a comunidade trabalhe junto. Tanto como você disse, os professores, também os alunos que realmente querem estudar. Enfim, a posição do Núcleo Regional da Educação, em professor Marinho.
Olha, qual foi a posição deles? O núcleo foi informado de tudo o que estava ocorrendo, orientou a gente a procurar a patrulha. Na verdade, a patrulha é a coisa mais... que está aí mais para proteger as escolas. Só que você tem que pensar uma coisa: a patrulha tem uma viatura que atende todos os 7 municípios do núcleo. Então esses policiais fazem um trabalho de Deus. Porque às vezes eles estão lá em ligação, que dá 80 quilômetros de Irati, e você liga, eles vão levar 3 horas para chegar aqui em Rio Azul. Então o núcleo nos dá todo o apoio, o núcleo nos orienta, o núcleo sabe dos problemas que a escola enfrenta, eles fazem todo o possível. Mas o núcleo não tem poder de polícia, poder de justiça, só nos orienta. Certo, Júlio? Então, como você falou da impunidade que acontece, Júlio, naquela ocasião, há anos atrás, que eu tive meu nariz quebrado, eu ainda estava no hospital sendo atendido e o menor já tinha sido levado para casa pelo Conselho Tutelar, para você ter uma ideia. E ele tinha quase 18 anos, estava nas vésperas de fazer 18 anos. É assim que funciona a nossa justiça nesse país. Ontem, nós fomos para a delegacia de Rebouças e ficamos várias horas lá com o meu funcionário e os policiais fazendo nossos depoimentos. Vou ter que voltar hoje lá, dar outro depoimento, meu funcionário dar outro depoimento, porque há um maior entre eles e vai ser um processo mesmo, um processo criminal mesmo. E, então, no que nós chegamos, a primeira providência foi ligar para o Conselho Tutelar de Rio Azul para providenciar transporte para os menores para voltar para casa. Levar as mães lá e voltar para casa. Você veja, aí o poder público ainda serve de táxi de meninos infratores. Você está entendendo? Mas é assim que é a justiça no nosso país, assim que as coisas funcionam. Eu fico indignado com isso. De repente, quem está ouvindo lá, o pessoal do Conselho Tutelar, da polícia, nossa, mas o Marinho está ofendendo a gente. Não estou aqui ofendendo, eu estou dizendo o que eu sinto do país, da situação que nós vivemos no país. Porque nós que somos as vítimas, nós não temos direitos. E os agressores têm todas as coberturas legais. Eu saí da delegacia, eles ficaram dando depoimento, 1 hora depois eles já estavam na cidade e já estão aqui. Daqui a pouco eles podem estar de volta lá na frente da escola, Júlio. Um deles ficou preso, mas 2 não. Tá entendendo? Quer dizer, eu continuo em risco? É claro que eu continuo em risco. Esses meninos são descontrolados, todo mundo sabe. Hein, professor, existe monitoramento por câmeras no colégio? Existe, mas é um monitoramento interno, é só dentro do colégio e em volta do prédio do colégio. O nosso pátio, Júlio, é um espaço enorme, é praticamente uma quadra, e é impossível. Os muros são baixíssimos. Se você for... Já fui várias vezes pedir verbas para o governo do estado para subir os muros. A política do estado é: escola não pode ter muros. A escola tem que ser aberta à comunidade. Tá entendendo? Então, por exemplo, nos fins de semana, a escola, se você passar lá, é cheia de pessoas. Assim como tem famílias lá passeando, levando o cachorro para passear, fazendo caminhada, tá cheio de vândalos, fumando, usando coisas ilegais, estão lá. E eu não posso fazer nada, a escola é pública, a escola está aberta. No horário de almoço, muitas vezes eu sou chamado para ir lá porque esses meninos estão lá e não estão fazendo coisa saudável com as nossas crianças. Mas é um muro de 1 metro de altura. Você está entendendo, Júlio, a situação? Professor, algo mais que o senhor queira deixar aqui para os ouvintes da Rádio Talento FM? Assim, eu só quero dizer para os pais que não fiquem assustados com o que eu estou falando aqui, porque isso é uma coisa que acontece há muitos anos, isso não é novo, pais. Vocês sabem, cada reunião que eu faço, eu falo, infelizmente eu tenho essa mania de falar, às vezes falo demais. Nós fizemos várias reuniões da rede de proteção, que inclusive eu pedi para sair da rede, porque eu falo em todas as reuniões, e essas ameaças que eu tenho sofrido, com certeza, também são consequências do que eu falo nessas reuniões. E eu acho que as pessoas que deveriam realmente falar e agir, eu não sei se por medo ou o que, mas se omitem. E daí quem fala, quem assume a responsabilidade, sofre essas coisas. Mas pais, se o teu filho estuda de manhã, se o teu filho estuda à tarde, se o teu filho estuda à noite, o risco é o mesmo. Eles estão na rua, nós, dentro do pátio da escola, eu faço o que eu posso, eu dou toda a segurança. Eu procuro fazer todo o possível para que quem está lá dentro esteja seguro.
Agora, nós precisamos do apoio das famílias, do apoio dos órgãos públicos para dar proteção a essas crianças na saída e na entrada da aula e nas redondezas do colégio, porque é lá que estão esses indivíduos tentando aliciar as nossas crianças. Então, eu preciso do apoio para isso. Autoridades que estão me ouvindo, não achem que eu estou aqui para ofendê-los, não. Eu estou aqui pedindo, por favor, pelo amor de Deus, vamos trabalhar pelas nossas crianças. Ou então, brevemente, nós teremos um bando de zumbis andando pela rua. Muito obrigado, professor Marinho. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Talento FM. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estão ouvindo e que vão nos apoiar nessas ações. E podem ter certeza, eu estou lá há 34 anos cuidando dos filhos de vocês, vou ficar mais 2 até me aposentar e vou continuar correndo riscos, mas protegendo os filhos de vocês com toda certeza. Obrigado.